Fala galera do Nuvens de Valores, 5 de junho de 2023. Nesse vídeo vamos trazer para vocês algumas notícias e informações que julgamos interessantes, que saíram nos últimos dias em portais de notícias. E na nossa segunda parte do nosso vídeo vamos trazer nossa análise gráfica tradicional de Magazine Luiza e Via com as nuvens de Shimoku, principais pontos para essa semana, lembrando sempre que são apenas informações, são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda de ativo. Vamos trazer aqui 4 informações, notícias para vocês. Talvez a notícia mais importante seja essa quarta notícia referente à análise e algumas informações da JP Morgan acerca da Magazine Luiza e Via, e vamos trazer aqui um vídeo bem completo para vocês. Para quem gosta do nosso canal, peço para ajudar nosso canal deixando seu like e também se inscrevendo em nosso canal. Sem mais delongas, mas reforçando o caráter educacional, invistam sempre com responsabilidade, sem euforia. A primeira notícia que selecionamos aqui para vocês saiu na Money Times no dia 1º, uma matéria com alguns comentários da Genial Investimentos acerca dos resultados de Via e Magazine Luiza acerca do primeiro trimestre de 2023, uma matéria bem interessante, uma matéria bem completa. Oriento a vocês a lerem a matéria na íntegra. Sempre que eu citar uma matéria aqui no nosso canal, a gente sempre deixa a fonte na descrição do vídeo e nos comentários para quem quiser ler na íntegra. E essa matéria traz a informação que Genial Investimentos reiterou a manter as ações, ou seja, não chega a ser uma recomendação de compra, também não é uma recomendação de venda, é um viés mais neutro. E aqui o preço-alvo da Genial Investimentos, segundo essa matéria da Money Times, seria de R$ 3,00 para a Via e R$ 5,00 para a Magazine Luiza. Não tem a informação se esse preço-alvo teria como prazo até o final de 2023, mas aqui é apenas trazendo essa informação para vocês. Para quem quiser ler na íntegra a informação, a notícia, é só acessar aqui os comentários que vocês vão encontrar o link. Segunda informação, trazendo aqui sempre uma maneira mais sucinta e rápida para vocês, a XP elevou sua projeção do Ibovespa para o final de 2023. Uma matéria que saiu na Infomoney no dia 1º traz que, segundo a XP, o valor justo do Ibovespa para o final de 2023 seria de 130 mil pontos. Uma matéria bem completa, com muitos dados na visão da XP. A XP também nessa matéria defende uma visão mais seletiva para as small caps. Está bem interessante essa parte referente às small caps. Para quem quiser também ler a notícia na íntegra, é só acessar os nossos comentários e a descrição que terá o link. E aqui também deixo uma pergunta para quem quiser participar nos comentários. Vocês acreditam que o Ibovespa até final de 2023, ou seja, até dezembro, bate os 130 mil pontos? Para quem quiser deixar aí sua expectativa, sua projeção também, a gente vai deixar aqui nos comentários para quem quiser participar. E no final do ano a gente volta até esse vídeo para ver se alguém acertou realmente, se o Ibovespa bateu os 130 mil pontos ou até onde chegou. Deixem comentários e participem também aqui do nosso canal. A terceira notícia, trazendo de uma maneira bem rápida para vocês, para ficarem bem informados, a Empíricos, vou deixar também o link na descrição do vídeo, fez uma matéria referente às ações recomendadas para sua carteira de junho. São 10 ações, mas na matéria tem apenas 3 ações, que seria a Magazine Luiza, Hapvida e também a B3SA3. Tem, a matéria está bem completa, tem as motivações e o racional, mas trazendo apenas o racional da Magazine Luiza, para realmente não trazer a matéria na íntegra e a gente ter algum problema aqui no YouTube, já que a Magazine Luiza é uma ação que a gente sempre cobre aqui com vocês. Vamos trazer um trecho da matéria referente ao racional de por que ter Magazine Luiza em sua carteira para junho, e trazendo aqui um trecho da matéria. Segundo a matéria da Empíricos, a Magazine Luiza tem no momento uma empresa com caixa reforçado, somado a um cenário macro com o alívio da Selic. A empresa pode, deixando aqui, reforçando sempre a possibilidade, ninguém consegue adivinhar o futuro com 100% de certeza, então a empresa pode ser beneficiada no terceiro e quarto trimestre, e aspas, a tendência é o mercado acionário se antecipar a isso. Então aqui a Magazine Luiza sendo como uma das ações recomendadas para a carteira de junho da Empíricos, e sempre trazendo aqui informação para vocês, mas não é recomendação de compra ou de venda, e muitas vezes o racional dos bancos e das casas de análise também, elas falham, não são apenas nós sardinhas que falhamos, mas também é importante a gente estar bem informado, mas não tomar uma decisão exclusivamente porque alguém recomendou ou deixou de recomendar. Mas achei uma informação bem interessante. Para quem quiser acessar o link da matéria, é só ver aqui no nosso
na nossa descrição do vídeo e também no nosso comentário. E a última informação, a última notícia que talvez eu achei a mais importante, não que as outras não sejam, mas a quarta notícia que selecionamos aqui para vocês é referente a uma análise da JP Morgan que saiu tanto no Infomoney quanto no Money Times, uma análise acerca do setor do varejo e principalmente tratando também de Magazine Luiza e Via. Destaquei apenas duas palavras ao ler os artigos da Infomoney e da Money Times. Dá para compreender que a JP Morgan encara o setor do varejo, principalmente, como desafiador e cauteloso, e nesse mesmo cenário a JP Morgan rebaixou as recomendações de Magazine Luiza de overweight, ou seja, uma exposição acima do mercado, equivalente à compra, para neutra, e da Via de neutra para underweight, ou seja, uma exposição abaixo da média equivalente à venda. Então, tanto Magazine Luiza quanto Via tiveram suas recomendações rebaixadas, segundo a JP Morgan. Não tem um preço-alvo nas matérias da Infomoney e do Money Times. No entanto, no Infomoney também trazem a seguinte informação, que o preço-alvo de R$ 3,50 para a Magazine Luiza foi retirado. Então, não temos acesso à informação quais seriam esses novos preços-alvo, mas, no entanto, aqui reforçando que o preço-alvo da Magazine Luiza de R$ 3,50 até o momento aqui foi retirado, segundo a JP Morgan. Também são artigos bem densos, então eu trouxe apenas alguns apontamentos, algumas informações, reforço a ideia de vocês lerem o artigo na íntegra. E segundo essas duas notícias da Infomoney e da Money Times, aparentemente a Via e a Magazine Luiza não aproveitaram tanto o espaço deixado pela Americanas, essa crise que tivemos aí nesse primeiro trimestre de 2023, e segundo as informações aqui que estamos trazendo para vocês, os maiores beneficiários teriam sido a Mercado Livre e a Amazon. Até por conta dessa informação, dessa notícia, pretendo talvez aí nos próximos dias ou semanas trazer também algumas análise gráfica referente a esses ativos. E segundo as matérias também há uma preferência talvez entre Magazine Luiza e Via, uma preferência pela Magazine Luiza. Para quem quiser entender melhor a motivação, é só ler a notícia que está bem explicado lá, o motivo de a JP Morgan preferir a Magazine Luiza. No entanto, no curto prazo, ela não recomenda exposição a esse setor, tá? Lembrando sempre, apenas trazendo a notícia para vocês com caráter de neutralidade, não estou fazendo qualquer projeção para vocês comprarem ou venderem ativos, é apenas trazendo aqui a informação, caráter aqui educacional, sempre reforçando do nosso canal. E também achei interessante trazer alguns trechos da matéria aqui, no caso da matéria da Infomoney, o JP Morgan também cortou algumas projeções nas vendas da Magazine Luiza e da Via. Aspas, os analistas cortaram as suas projeções para as vendas esperadas em 2024 em cerca de 10% para a Magazine Luiza, em 15% para a Via. E trazendo aqui outro trecho, o que devem levar as empresas a um prejuízo para ambos os players em 2023. Então, trazendo aqui talvez um cenário já um pouco mais pessimista, mas a gente precisa compreender se isso já estava precificado, se não estava precificado. Isso a gente vai saber com o tempo, que o mercado é totalmente imprevisível, mas achei interessante trazer esse trecho aqui da matéria. E outro trecho da matéria que eu achei importante para trazer aqui para o nosso canal é acerca da Selic, já que a gente também já tratou da taxa básica de juros aqui no nosso canal, acredito que foi na semana passada. Para quem não assistiu o vídeo, que a gente trouxe algumas informações de uma fala da Trajano e também do nosso ministro da Fazenda, vou deixar na descrição do vídeo e nos comentários para quem não assistiu esse vídeo. Mas nessa matéria aqui da Infomoney e Money Times traz também uma projeção da JP Morgan acerca da Selic. Segundo a JP Morgan, a projeção da nossa taxa básica de juros seria para final de 2023 na casa dos 12,75% e em 2024 ela acredita que se encerre o ano por volta dos 11%. Lembrando que no momento estamos com a taxa básica de juros nos 13,75%. Vamos continuar agora a segunda parte do nosso vídeo com a nossa análise gráfica e os principais pontos para essa semana. Para quem quiser deixar algum comentário acerca da Magazine Luiza, da Via, expectativa para os ativos para o restante do ano, sintam-se à vontade. Agora vamos continuar nosso vídeo. Continuando o nosso vídeo agora com a nossa análise gráfica tradicional aqui no nosso canal,
com as nuvens de Shimoku. Para quem chegou até aqui no nosso vídeo, eu agradeço quem deixa seu like para ajudar o nosso canal. Se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas análises, porque a ideia do nosso canal é deixar um legado educacional aqui para vocês, para quem acompanha nossas análises. Essa segunda-feira a Magazine Luiza operou em alta de 0,52%, e o que temos aqui nas nossas nuvens de Shimoku? A gente permanece no semanal com uma nuvem futura vermelha, fechamento aqui da semana passada, que a gente não chegou a fazer o fechamento semanal para vocês, a gente fechou abaixo das nuvens aqui de Shimoku, então a gente, segundo as nuvens de Shimoku, permaneceria aqui com viés mais baixista, uma tendência mais baixista, e a gente tinha passado para vocês o ponto importante da sexta-feira, era um fechamento aqui acima dos R$ 3,99. Por quê? Porque seria um fechamento dentro das nuvens, ou seja, a gente voltaria a trabalhar dentro das nuvens, retomando um ponto de equilíbrio, um viés mais neutro, uma tendência mais fraca aqui, segundo as nuvens Shimoku. O ideal que a gente gosta de ver nas nuvens é o preço trabalhar aqui acima das nuvens. Por quê? O preço acima das nuvens pode sinalizar uma tendência mais altista, um movimento mais robusto operando na ponta compradora. Mas é verdade que a gente fechou abaixo das nuvens. A semana passada a gente fechou nos R$ 3,87. E o que temos aqui nas nossas médias de Shimoku? A média verde-limão, que é a média rápida de 9 períodos. Percebam que, olha só, desde a semana de 2 para 8 de maio, ela fez o cruzamento abaixo das nuvens. Quando a média rápida cruza a média longa, a gente teria aqui um cruzamento de compra. Lembrando que é apenas tratando o termo técnico, que seria um cruzamento de compra fraca, não é recomendação de compra ou venda de ativo, mas quando a gente opera aqui com esse tipo de cruzamento, a expectativa, a gente fica já com um olhar mais atento na compra segundo as médias. Mas aqui o que a gente alerta, a nuvem também, além de nos dizer acerca da tendência segundo as nuvens, a nuvem também pode servir como um ponto de resistência de preço, e a gente alertou que ela já vem trabalhando como uma resistência há algum tempo. Olha só, aqui em janeiro de 23, como a nuvem serviu como região de resistência, novamente aqui em maio, região de resistência, e a semana passada a nuvem servindo também como resistência. Para termos um fechamento essa semana dentro das nuvens, o ponto interessante no semanal aqui seria um fechamento acima dos R$ 3,93, para quem sabe a gente retomar aqui um fechamento dentro das nuvens, para posteriormente, quem sabe, lembrando sempre, ninguém consegue adivinhar o futuro, apenas trazendo pontos gráficos interessantes, para quem sabe a gente testar novamente a exponencial de 50, essa linha preta aqui, a média exponencial de 50, que foi resistência aqui na semana de 15 de maio de 2023. A gente permanece com esse cruzamento de compra. O ideal é, no mínimo, que a gente gosta de ver o quê? Para quem já acompanha nosso canal, sabe que a nossa média vinho aqui, a nossa Kijun, a média mais importante aqui do nosso Shimoku, que é a nossa média longa de 26 períodos. A gente gosta de ver, no mínimo, o ativo continuar trabalhando aqui acima dessa média vinho. Nessa semana, essa média aqui no semanal da Magazine Luiza estaria nos R$3, está, na verdade, nos R$ 3,51. Então aqui, olha só, na semana de 15 de maio foi suporte, na semana de 22 de maio o suporte. Ideal a gente continuar trabalhando, então, aqui acima dos R$ 3,51 essa semana. Temos também a nossa aritmética de 50, no exponencial de 21, e a média rápida aqui do Shimoku, que a gente vem trabalhando acima dela desde a semana de 22 de maio, pode ser também um ponto importante de suporte essa semana na região dos R$ 3,75. Então aqui vamos ver se na sexta-feira a gente tem um fechamento acima dos R$ 3,93. Seria um fechamento interessante aí, pensando no semanal de Magazine Luiza. Trazendo os demais indicadores de apoio aqui do nosso semanal, o nosso DMI positivo continua acima do negativo, essa linha verde acima da vermelha, indicando aqui uma força maior no momento aqui, mais compradora do que vendedora, mas nosso ADX aqui no semanal, essa linha azul, ainda no nível aqui de 10, ou seja, muito longe do nível de 20, e olha só, percebam que a partir do momento que nosso ADX também começa a perder aqui força, nosso DMI positivo, ora corta para cima, ora o DMI negativo, DMI positivo, negativo, fica aqui uma guerra de DMI, ou seja, indicando um movimento aqui mais lateral, segundo o nosso DMI. O interessante é, no mínimo, manter esse
cruzamento aqui de DMI positivo acima do negativo, mas a gente vê também nosso ADX ganhando força aqui no semanal, para quem sabe indicar uma força maior aqui, de começar a desenhar uma tendência de alta no nosso gráfico semanal. Mas enquanto continua aqui com o nosso DMI positivo acima do negativo, a gente continua com esse cruzamento aqui de compra fraca e também trabalhando acima das médias do Shimoku, por enquanto, segundo esses dois indicadores, é um momento mais altista, comprador, mas aqui também, segundo o ADX, é um momento também mais lateral aqui no nosso Magazine Luiza. E para fechar aqui nossa análise do começo da semana, lembrando que durante a semana a gente sempre traz novas análises. Essa semana provavelmente devo trazer novamente no Magazine Luiza aqui no nosso canal. A gente ainda tem, olha só, o nosso Money Flow Index aqui no nosso semanal. Olha só, essa linha verde vai indicar o que? Nosso fluxo, dinheiro, indicador que a gente gosta de combinar aqui também com os demais indicadores do nosso canal. A gente permanece com ele abaixo do nível de 50. A gente gosta de ver o que? Ele acima do nível de 50, ou então ganhando aqui algum topo anterior relevante. Essa semana, claro, é o semanal, a gente só tem os dados da segunda-feira, vamos ver como se comporta na sexta e no sábado, fazendo um fechamento semanal para vocês. O ideal é que ele volte a trabalhar acima do nível de 50. Quando ele cruzar novamente o nível de 50, ele vai ficar verde aqui, ou azul para a gente, igual como estava aqui anteriormente, para vocês visualizarem melhor com a gente. A gente gosta de ver quando ele fica acima do nível de 50, indicando, quem sabe, um momento, um fluxo mais comprador do que vendedor. E o nosso IFR aqui, trabalhando numa região de 52, longe da região de sobrecompra acima de 70 ou de sobrevenda abaixo do 30. Então, estamos aqui trabalhando perto do nível de 50, ou seja, tem espaço tanto para a gente ter movimentos altistas sem trabalhar na região de sobrecompra no semanal, assim como realizar também movimentos mais vendedores longe ainda aqui da sobrevenda. Então, vamos ficar muito atento aí como o Magazine Luiza vai se comportar ao longo da semana, e trazendo rapidamente aqui também nosso gráfico diário, muito importante, que a gente tinha trazido para vocês alguns pontos muito importantes da sexta-feira. Olha só como ela veio trabalhar aqui novamente na exponencial de 200, muito importante ter a exponencial aritmética aqui no gráfico. Tem traders que gostam da exponencial, outros gostam da aritmética, a gente gosta de ter exponencial e aritmética ambas no nosso gráfico. Muita atenção aqui que a exponencial tem, para quem já acompanha nosso canal há mais tempo, a exponencial de 200 no gráfico diário da Magazine Luiza tem sido um ponto muito importante. É legal ter essa média aqui no nosso gráfico. Olha só, foi região de topo aqui no final de janeiro, depois um movimento aqui especulativo próximo aos resultados de Magazine Luiza também em 9 de maio. A partir de 9 de maio ela começou a trabalhar acima, e quando ela abriu naquela queda de mais de 20% no dia 16 de maio, olha só, ela veio trabalhar aqui perto também da exponencial de 200. A gente trabalhou novamente aqui em 2 de junho. Atenção que ela estaria aqui no momento na região dos R$ 4,06. Seria interessante, pensando no gráfico diário, quem sabe essa semana ainda temos alguns pregões essa semana, né? Uma semana também de feriado, um pouco mais curta, mas temos aqui, quem sabe, voltar a trabalhar acima dessa média, que no gráfico diário estaria na região dos R$ 4,06. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrevam em nosso canal. Agora vamos continuar com uma análise rápida também para vocês de VIA, gráfico semanal e também um pouco do gráfico diário. VIA na tela. Continuando o nosso vídeo agora com VIA, nessa segunda-feira operamos em alta de 0,44%, fechamos nos R$ 2,26. Gráfico semanal na tela, o que temos aqui em VIA gráfico semanal? A gente permanece com uma nuvem futura vermelha, a gente continua aqui com fechamentos abaixo das nuvens. No entanto, a gente chamou muito a atenção desde o que? Da semana de 15 de maio de 23, a gente teve um fechamento acima da nossa média vinho. A média mais importante aqui do nosso canal, a nossa Kijun, médias de 26 períodos do Ishimoku, média tradicional para quem gosta de operar com Ishimoku. Aqui no nosso canal a gente opera com as configurações tradicionais do Ishimoku. Desde aqui dessa semana de 15 de maio, um fechamento acima aqui dessa média. No entanto, diferentemente do que a gente já teve em Magazine Luiza, que já tem um cruzamento de compra fraca, lembrando que quando nós falamos acerca de uma compra fraca, não é recomendação de compra ou venda do ativo, é apenas um termo técnico aqui do Ishimoku. Uma compra fraca é quando tem o cruzamento da média rápida Tenkan
com a Kijun, a média de 9,26, um cruzamento e a média rápida corta acima da média lenta, abaixo das nuvens. Quando o cruzamento de compra é abaixo das nuvens, a gente chama de cruzamento de compra fraca. A gente ainda não teve esse cruzamento da média verde-limão com a média vinho. A média vinho, aqui a nossa média mais importante do nosso canal, essa semana permanece aqui nos R$ 2,20. Então, o principal ponto aqui da Via é importante essa semana não perdermos essa média aqui, R$ 2,20. Muitas vezes o ativo também pode fechar acima, depois pode ser que ele volte a trabalhar aqui próximo dessa média. Se tocar nos R$ 2,20, é interessante a gente montar algum tipo de suporte no gráfico semanal. A gente chama atenção também que a semana passada a gente tinha passado como ponto importante na quinta-feira um fechamento acima da nossa aritmética de 50, que estaria aqui hoje nos R$ 2,46. Muita atenção, percebam como ela deixou um pavio muito relevante aqui numa média importante. A aritmética de 50 é interessante, então, o que? Na Via, a gente não perder esses R$ 2,20, para a gente continuar aqui trabalhando com uma hipótese, tá? De uma reversão aqui, quem sabe, pelo menos no curto, médio prazo do gráfico da Via, e depois, nas próximas semanas, a gente trabalhar acima aqui dessa média aritmética de 50. Essa semana, a aritmética de 50, pelo menos até o momento aqui no nosso gráfico, estaria aqui nos R$ 2,46, tá? Então, muito importante, se a gente trabalhar aqui próximo dessa média, a gente fechar acima dessa média aqui. Muita atenção caso Via venha testar essa média aqui ainda essa semana. A gente tem também já o ativo trabalhando acima da exponencial de 21, que é essa linha vermelha aqui, tá? Então, importante também a gente não perder a exponencial de 21, são médias clássicas que são importantes de a gente sempre ter no gráfico e observar, o ativo realmente está tentando fazer algum tipo de suporte em médias importantes ou realmente essas médias importantes estão sendo resistência aqui do preço. Então, R$ 2,20 é um momento aqui muito importante do gráfico semanal da Via, pelo menos para essa semana. E trazendo também os nossos demais indicadores rapidamente de apoio, a gente permanece com DMI positivo, cruzamento aqui acima do negativo, o nosso ADX ainda na linha aqui de 16, o ideal é sempre um ADX acima do nível de 20, 25, ele ganhando velocidade, e a gente vê nosso DMI indicando aqui uma força no movimento, quem sabe uma força na tendência altista. O DMI aqui permanece positivo acima do negativo, então pelo menos pelo semanal, nosso DMI ainda está interessante, está até bem longe aqui, o DMI positivo no nível aqui de 25, o DMI negativo no nível aqui de 16, então pelo menos esse indicador está ainda tranquilo aqui no semanal da Via. A gente observa só o ADX, ideal que nas próximas semanas ele comece a ganhar força aqui no nosso gráfico semanal. O nosso Money Flow Index, a semana passada ainda fechou acima do nível aqui de 50. Percebam que o nosso Money Flow Index da Via já está trabalhando aqui acima do nível de 50, diferentemente do nosso Money Flow Index da Magazine Luiza. Então a gente está aqui, nosso IFR, essa linha roxa, no nível de 51, ou seja, estamos longe do nível de sobrecompra e também de sobrevenda, e nosso fluxo aqui comprador no momento, indicando aqui mais um momento mais comprador do que vendedor na Via. Agora vamos continuar nossa análise, trazer também pontos importantes do gráfico diário. Rapidamente o gráfico diário, para o vídeo não ficar muito longo. Olha só que interessante. Na sexta-feira, a gente tinha feito um vídeo para vocês na quinta, passou alguns pontos importantes para sexta-feira. E olha só onde veio a Via na sexta-feira, na exponencial de 200. É isso que a gente tenta trazer para vocês, o caráter educacional, e conversar com vocês. Ora, os ativos podem fazer algum tipo de suporte ou resistência na aritmética, ora na exponencial. Entendo, respeito sempre quem gosta só da aritmética ou só da exponencial, mas a gente gosta de trabalhar com as duas médias de 200, aritmética e exponencial de 200, e também 50 e de 80, para a gente ir observando qual o ativo tem respeitado mais nos últimos dias e semanas. Olha só, na sexta-feira a exponencial de 200 da Via estava na região dos R$ 2,56 e a máxima foi em R$ 2,57. Interessante aqui nos próximos dias e semanas a Via novamente testar essa região, mas aqui a gente romper, fazer algum tipo de correção e começar a trabalhar acima dessas duas médias, porque muitas vezes os ativos vêm, dá um beijo aqui nessa exponencial de 200, o aritmética de 200, e começa a devolver o movimento. Muita atenção, coisa que a gente não gostaria de ver aqui no nosso gráfico diário da Via. A gente permanece com uma nuvem futura aqui no nosso Ichimoku verde. Olha só, a gente tem também uma Chico Span já acima do preço, acima das nuvens, ou pelo Ichimoku ainda está interessante. É verdade que a gente começou a trabalhar abaixo da média verde
verde-limão, que é a média de 9 períodos. A gente não gosta de ver também o ativo começar a trabalhar abaixo dessa média verde-limão, mas é uma média mais curta, uma média mais de momento. A gente fica mais atento quando o ativo começa a trabalhar abaixo da média vinho. Por exemplo, no gráfico diário, hoje ela estaria nos R$ 2,16. Atenção se começar a trabalhar abaixo da média vinho aqui no nosso gráfico diário. Trazendo rapidamente os demais indicadores, só para caráter educacional, olha só, o nosso DMI positivo acima do negativo e a nossa ODX aqui ganhando força, ganhando tração, indicando algum tipo de tendência no gráfico diário, e realmente foi o que o ativo fez aqui nos últimos dias e semanas. Atenção só se fechar, então, abaixo, por exemplo, dos R$ 2,16, ou se tem um cruzamento da média rápida com a média lenta, mas lembrando que estamos aqui, pelo menos no gráfico diário, ainda acima das nuvens, ou seja, a gente já tem um momento mais interessante no gráfico diário do que no semanal, mas atenção, em ambos os tempos gráficos, operem sempre com responsabilidade, diversifiquem os ativos de vocês. A ideia do nosso canal é para passar um legado educacional. Espero que tenham gostado. Para quem gostou do nosso vídeo, deixe um like para ajudar nosso canal, se inscrevam, acompanhem nossas análises e operem sempre com responsabilidade. Forte abraço e bons investimentos!